Quero nessa oportunidade saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é seu irmão em Cristo, pastor César Ramos. Que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a sua vida e a sua família nesta manhã de terça-feira. Hoje, 30 de junho de 2026, é o último dia deste mês. E foi muita bênção neste mês. E estaremos a partir da meia-noite orando a madrugada com Jesus, entrando o mês de julho já de joelho na presença do Senhor. Eu conto com você. Logo mais à meia-noite, ok? Estaremos orando e buscando a presença do Senhor. Irmãos, hoje é terça-feira. Como a gente já encerrou o livro do curso de teologia, já fiz o pedido dos outros livros. A gente vai esperar chegar do CETADEP, lá do Paraná. Então hoje tem uma lição aqui de número 11 que nós perdemos. O título é Jacó, de enganador a homem de honra. Leve a sua revista, tá? Na verdade, essa revista aqui acabou domingo agora. Já estamos com as novas lições. A Igreja dos Gentios vai ser muito boa. Como nós perdemos essa lição, porque teve a nossa Santa Ceia, que é todo segundo domingo de cada mês, e a gente perde uma lição, a gente vai passar ela nessa noite. Então não esqueça de levar a sua revista, a outra. Homens dos quais o mundo não era digno. Muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu quero chamar a atenção da Irmandade, que no mês de agosto nós estaremos os 30 dias de oração e jejum, em prol da salvação de almas, em prol da nossa família, em prol do nosso Brasil, em prol da Igreja de Cristo. E quanto precisamos orar, irmãos? Precisamos urgentemente de um poderoso avivamento no nosso meio, mas um avivamento bíblico que vem pela palavra de Deus, um avivamento que vem do céu. Esse avivamento produzido pela mente humana, pelo querer humano, não. Um avivamento poderoso, transformador do Espírito Santo, porque quando o avivamento vem do céu, há quebrantamento, há cura, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo e também há perdão. Você fica com o coração mais aquebrantado e tem mais facilidade para perdoar. Amém? Bom, eu estou com o quadro aqui, Curiosidades Bíblicas. Nós estaremos estudando algumas curiosidades bíblicas. Já está com a sua caneta na mão, papel, para anotar os versículos? Ok. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia, pela vida que prossegue. Estamos no último dia desse mês de junho. Eu tenho certeza que assim como o Senhor nos guardou e está nos guardando neste mês, vai continuar nos guardando no mês vindouro. Dai o grande livramento para todos, que teu Espírito Santo possa guiar, orientar a tua igreja e que o Senhor venha salvar almas, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós pedimos e agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Você conhece o quadro Curiosidade Bíblica? É a primeira vez que você está vendo? Pois é muito bom. Esse quadro Curiosidade Bíblica nos incentiva a estudar e a ler mais a palavra de Deus. Por exemplo, você sabia que 800 foi o número de homens feridos de uma só vez por um dos mais poderosos valentes de Davi? E esse fato, ele é citado 16 vezes na Bíblia. Imagina só, irmãos, é pelo poder de Deus mesmo. Um homem só, ele feriu de uma só vez 800 pessoas, 800 soldados. Foi numa batalha, numa guerra. Isso está na Bíblia, pastor? Está. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo de número 8. Você anota, depois você abre a Bíblia e leia, ok? E vamos descobrir
mais alguma coisa entre os números 800 a 900. Tem muita coisa interessante aqui para a gente saber. Por exemplo, depois que gerou Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Que maravilha, viver 800 anos. É muito bom. Desde que não esteja fazendo maldade. Gênesis capítulo 5, versículo 4, registra esse fato. Vamos mais um aqui. Depois que gerou Enoque, a Bíblia diz que Jared, ele viveu ainda 800 anos. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 19. A Bíblia fala algo interessante sobre o número 800. A Bíblia fala que 800 mil homens de guerra era o número parcial de soldados que fazia parte do exército de Israel, que registrou, está lá no livro 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 9. Irmãos, olha esse aqui é interessante. Israel sofreu a maior derrota militar da sua história, levando para a guerra um contingente de 800 mil soldados nos dias do rei Jeroboão. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Na verdade, Israel perdeu essa batalha. A questão toda não era, ele poderia ter 1 milhão de soldados. Ia perder, porque para a gente ter vitória, para a gente conseguir as bênçãos contra as trevas, que a nossa luta é contra Satanás, é obediência a Deus. Israel estava numa rebelião, numa desobediência à palavra de Deus, e assim não tem jeito, irmãos. Se não tiver obediência à palavra do Senhor, se você não estiver ali dentro do padrão bíblico, é claro que nós não somos perfeitos, mas pelo menos lutar para obedecer a doutrina de Cristo. E aí você vai ter vitória. Nos nossos dias atuais, muitos estão sendo derrotados, igrejas, irmãos, pastores, ministérios, é porque entrou por outro caminho. Entrou por um caminho que não depende mais, parece que não depende mais do Espírito Santo. E nós precisamos e dependemos em todo o tempo da nossa vida do Espírito Santo. Eu aqui, até para fazer esse trabalho aqui, eu preciso e dependo do Espírito Santo. Muito mais numa batalha espiritual de uma luta na oração. Precisamos muito do Espírito de Deus. Vamos mais um aqui. Israel, outro aqui. Observe os números mais importantes que aparecem na Bíblia entre as centenas 800 e 900. Quer ver? 815 anos foi o tempo em que Enos viveu depois que gerou a Cainã. Está lá em Gênesis 5:10. 830 anos foi o tempo em que Maalalel viveu depois que gerou a Jared. Gênesis 5:16. Quer mais um aqui? 840 anos foi o tempo em que Cainã viveu depois que gerou a Maalalel. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 13. E 895 anos foi o tempo total em que Maalalel viveu. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 17. Isso é importante a gente saber. Olha, você sabia que 900 era o número de carros de ferro pertencente ao exército de Jabim, rei de Canaã? E o interessante é que é citado 15 vezes na Bíblia. Você vai ler em Juízes capítulo 4, versículo 3. É muito importante você ler. Anota e leia, tá bom? O homem mais velho da Bíblia, sabe qual é? É ele mesmo. 969 anos foi a idade de que morreu o homem mais velho da Bíblia e na terra. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 27. Você vai descobrir o nome dele, não vou falar não. Teve alguém que aproximou dele. 950 anos foi o tempo em que Noé viveu também. 950. O outro viveu
969. Você já sabe. O de Noé está lá em Gênesis capítulo 9, versículo de número 29. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Eu quero orar por você mais uma vez nesta oportunidade. Mas antes disso, eu peço para você, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like. Estamos produzindo conteúdos, vídeos para a glória do nome de Jesus. É para que possamos alcançar os corações trazendo a verdadeira palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos aqui agradecidos a Ti por essa oportunidade. Meu Deus, que essa palavra possa chegar a muitos corações e fazer a diferença, porque estamos estudando a cada dia a Tua palavra e há uma necessidade. Fica conosco, abençoe este lar, esta família, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida nesta hora, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Você pode dizer amém? Eu digo muitas vezes amém, amém, amém. Lembre-se, Jesus garante a sua vitória, Jesus garante a sua libertação.